Ele é o líder máximo da Diocese de Cruz Alta, líder religioso e é o líder também administrativo. E é o nosso personagem de hoje, Dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta. Dom Adelar, neste momento de Páscoa, em que a sociedade vive grandes desafios e grandes buscas também de rumos e de referências. O momento da Páscoa, o que apresenta, o que propõe para esta sociedade que está sedenta de algo que a satisfaça? Caríssimo João Veríssimo, queridos ouvintes, a Páscoa, a Semana Santa como tal, ela tem uma dinâmica que ela favorece o recolhimento. Eu creio que esse é um primeiro elemento bastante importante. Porque mesmo numa sociedade de barulho. Especialmente numa sociedade de barulho. É necessário que haja essa espécie de oásis onde eu posso me retirar, onde eu posso, dar uma respirada fundo e tentar olhar para dentro, para si próprio, para o andamento da vida. E o bonito que nós fazemos isso não é somente um olhar introspectivo psicológico. Ele é um olhar de quem olha para dentro, onde Deus habita. Onde Deus habita, e olhamos então para Jesus Cristo. O olhar da Páscoa é sempre para Ele, é para Jesus Cristo. E olhando para Ele, nós reconhecemos. Então, olhando para Ele, poderíamos dizer assim, neste momento histórico que estamos vivendo, o Senhor recordou, mais do que nunca precisamos de algum momento especial. Jesus Cristo. Quem é que sofreu tanto quanto ele sofreu violência injustamente? Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele apresentou a figura daquele que seria o servo sofredor. E em Jesus nós vemos aquele que de verdade encarnou historicamente aquilo que Isaías tinha falado. O servo sofredor que sofreu violência, uma violência descomunal, e que ele teve uma postura. Eu creio que aqui é a boa nova primeira desses dias da Semana Santa. Eu diria assim, que poderíamos propor uma atitude, contemplar, olhar para o crucificado. Na casa de cada um de nós, na casa de todos, nós temos lá uma cruz com o crucificado. E ficar observando e olhar. Não olhar para, talvez, ter uma compunção de dor, de sofrimento. Não, nem Jesus Cristo gostaria disso, né? Mas que nós aprendêssemos a lição daquilo que lá está, de como ele viveu. E por isso, este é um elemento importante destes dias de Páscoa, desta semana que nós vivemos de Páscoa. Claro que vem outros, né? Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo. Embora fazemos todo o caminho junto com Jesus Cristo da sua entrega, da sua morte na cruz, mas o Deus é vivo. E então, ali é o mais importante, o mais bonito, né? Nós nunca estamos sozinhos. Ou como isso dá alento, dá força, levantamos de manhã e dizemos assim, eu vou viver um dia com a graça de Deus, obrigado Senhor, porque eu sei que Tu estiveste comigo e hoje Tu vais caminhar comigo nesse dia. Eu vivo ressuscitado. Então, na cruz, sim, Ele nos ensina o amor até o fim. Como ressuscitado, Ele diz, agora eu estou contigo, vai em frente. Eu creio que, então, nós não nos dispersamos tanto, nós nos centramos mais. Da dispersão àquilo que é o núcleo principal da nossa existência, eu creio que a Semana Santa pode nos ajudar. Tem gente que questiona a igreja e diz que se valoriza demais o crucificado, que remete ao sofrimento e à dor, e se exalta demais isto em detrimento da própria ressurreição. Como é que se entende isto? Eu concordo com o senhor e concordo com quem diz isso, que faz essa observação. Talvez não seja da igreja, ninguém da igreja ensinou isto,
Mas especialmente nos povos latinos, nós temos este modo de compreender, de dar uma valorização até exagerada para a Sexta-feira Santa. É uma valorização, dá para entender de muitos modos. Eu creio que o primeiro, o mais simples que as pessoas entendem, é porque nos identificamos com o sofrimento. Quem é que na Sexta-feira Santa não vê a si próprio naqueles sofrimentos do Cristo? Mas, por outro lado, aquilo que eu dizia antes, né? Não está tudo ali. Porque se estivesse tudo ali, nós nem existiríamos como cristãos, né? Então, a insistência que se tem feito é de que compreendamos a nossa vida a partir do Senhor ressuscitado que vive entre nós. A vida nova, a esperança. Olha os símbolos bonitos, a luz da noite, da vigília pascal. Isso tudo são elementos que dizem mais até do que a própria Sexta-feira Santa. Temos que dar esse passo e concordo que temos que dar. Como é que a igreja trata e trabalha, por exemplo, a questão desta utilização do Cristo sob o ponto de vista monetarista? Tem muita gente que usa a mensagem bíblica, usa a figura de Jesus, com o propósito rigorosamente de ganhar dinheiro. Como é que a igreja orienta as pessoas para fazer o devido discernimento destas questões? No que se refere a Deus, a fé, no que se refere à nossa relação com Deus, a palavra é graça. Nós não compramos nada de Deus. Deus não nos vende nada. Deus não nos vende as graças. De Deus nós não compramos e não pagamos monetariamente nenhuma promessa. A nossa vida é totalmente gratuita. O amor que Ele tem por nós é gratuito ao extremo. Gratuito não só da não necessidade de pagamento, mas gratuito do nosso não merecimento, que eu acho que ali é o principal ponto da gratuidade. Então, este é o Evangelho, e ele está presente no ensinamento de Jesus, nas cartas de Paulo. Se nós olharmos, ele vai dizer que por graça fomos salvos, e portanto acolhemos esta graça agora por um elemento humano. Qual que é? É pela fé. Então, é pela adesão, é pela acolhida, é por deixar espaço, é por dizer sim, é verdade. Eu quero, eu aceito para a minha vida. Bom, a gratidão a Deus, ali então está o elemento. É gratidão e não pagamento. A gratidão a Deus se manifesta de muitas maneiras, né? Se manifesta através da minha presença na comunidade cristã, na minha mão que se estende a quem precisa, nas obras de misericórdia, na compreensão de que se eu não participar também, eu, financeiramente, economicamente, a minha comunidade de fé ela não vai poder existir. Então, tudo aquilo que se refere ao financeiro, ao monetário, na nossa fé, se não tiver aquela primeira base da fé, da graça de Deus, que ela é totalmente e perfeitamente gratuita em nós, ela pode ser deturpada numa questão mercantilista, comercial, e isso é muito feio. E pode acontecer. Claro, claro. Tem muita gente que adequa o Evangelho aos seus interesses, né? E aí é uma distorção. Dom Adelar, este é um ano eleitoral, um ano de muitos desafios, e a igreja acolhe sob o seu manto todas as tendências. Na igreja tem gente de todos os partidos, de todas as visões de mundo, sob o ponto de vista da política, enfim. E não raro, muitas dessas pessoas que frequentam a igreja têm lá as suas discordâncias e as suas divisões por essas questões de divisões na política e nesse acirramento de ânimos que a gente vive. Como é que é esse acolhimento? Como é que a igreja acolhe? Como é que cabem todos aí? Então, numa família tem diferença. Numa família dos filhos de Deus tem muitas diferenças. Mas, na verdade, é assim. A igreja, primeiro de tudo, a igreja não tem uma opção partidária, né?
Membros da igreja, um pouco exaltados às vezes, manifestam essa opção partidária, né? Agora, o que é que nos rege então? O que nos rege é aquilo que eu tenho insistido muito. Tenho insistido com os padres, com os leigos, nos nossos encontros, né? Nós temos algo que nós temos que olhar. Primeiro, o Evangelho. Sim, mas temos que traduzir, temos que fazer a hermenêutica do Evangelho para o dia de hoje. Tá bom, a igreja também tem uma contribuição nesse sentido, que se chama doutrina social da igreja. Há mais de 100 anos, né, desde lá o Papa Pio IX, né, Leão XIII, iniciou na igreja reflexões sobre o modo como a igreja deve se portar na sociedade, refletindo sobre questões relativas, por exemplo, à família, à paz, ao trabalho, à justiça, à solidariedade, à violência, à ecologia. Sobre tudo isso existe uma palavra, que é a palavra oficial, que é a palavra do magistério, que é a palavra do Papa, que ela está compendiada, que ela está disponível. E eu tenho insistido que nós estudemos, que nós conhecemos. Por quê? Porque pode acontecer de que algumas pessoas, não compreendendo isso, identifiquem alguma fala com algum partido político. Não, olha, o que estamos dizendo sobre a paz está aqui no ensinamento da igreja, não é um ensinamento político, é um ensinamento evangélico, né, do próprio ensinamento da igreja. Então, esse é o rumo, esse é o desafio e esse é o rumo também, né? Sem dúvida temos uma diversidade grande que somos chamados a concentrar e caminharmos juntos. Eu tenho orientado outra coisa, tenho orientado também assim. Gente, diante de tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, no dia a dia, porque os meios de comunicação eles facilitam isto, e as pessoas podem se expressar livremente, o que você tem que fazer? Por favor, não dê ouvidos a este, aquele ou aquele. Siga a comunhão com a igreja, né? Ouça aquilo que é o ensinamento do magistério, o Papa, que está na tradição da igreja. Você vai estar no caminho certo, né? Não vai para cá, para lá, depois fica tonto, você não sabe qual é o caminho que toma, não é? Uhum. A Páscoa tem como essência a ressurreição, que nos remete a uma ideia e a compreensão do tema vida, a vida. E nós hoje estamos fazendo muitas vezes com que a vida seja algo assim menosprezada, desrespeitada, né? Como é que se pode, por esse momento, reverter esse conceito e esses desvalores? A vida descartada. Me chamou muito a atenção quando o Papa Francisco começou a usar esta expressão de que, como tudo é descartável, usa-se e depois, quando não serve mais, joga-se fora. Com facilidade, nós fazemos isto com idosos, com doentes, com quem a sociedade diz este produz e consome pouco. Isto é lamentável. Isto porque a pessoa humana, por si, em si, independente do rosto que ela tem, do nome, da nação, da cor, da religião, da orientação que ela tiver sexual, da sua vida, ela é uma pessoa humana. E aqui é que nós temos que nos habituar a olhar, a concentrar. Nela está a imagem de Deus, em todas as pessoas humanas. Quem somos nós para seccionar, para dizer até aqui e daqui em diante não, né? Quem somos nós para construir um muro, dizer assim, aqui nós estamos os bons, os menos bons podem ficar para o lado de lá do muro, né? Não podemos fazer isto. E aqui entra todas as outras dimensões, por exemplo, do olhar ou do cuidado que nós temos que ter, às vezes, com as questões muito básicas do dia a dia. Com quem eu convivo? Essa pessoa, que se é no matrimônio, por exemplo, essa pessoa é respeitada, é acolhida, é amada, né? Os filhos, ou no relacionamento, as pessoas próximas do trabalho, né? Porque às vezes nós temos belas teorias amplas, mas no concreto do dia a dia nem sempre conseguimos
traduzir isto numa prática respeitosa pela vida. E depois todos o amplo espectro do olhar das injustiças sociais, isso tudo que aí precisaríamos muito tempo para também olhar, né? Claro. As pessoas podem e devem, e como fazer para enxergar na igreja a referência para responder às suas angústias mais preocupantes. Como pode ser feita essa trajetória? Como pode ser feita essa aproximação? Depende do nosso testemunho, né? As pessoas querem ver em cada um de nós, em mim, nos padres, nos leigos que estão atuando na igreja, querem ver em cada um de nós que o caminho que nós estamos realizando, ele nos ajuda a sermos melhores. Ele nos ajuda a amarmos mais, a sermos pessoas que fazem o mundo ser melhor. Eu creio que à medida que nós conseguirmos isto, nós vamos poder ajudar também outros e mostrar o caminho. Uma coisa que nós devagarinho vamos tendo que superar é de que aquela compreensão assim, ser cristão é um peso que é colocado nos meus ombros. Não, ser cristão é aquilo que o Papa diz, é a alegria do Evangelho. Aquele que está no caminho de Jesus Cristo abre horizontes. Ele enxerga mais longe, porque razão e fé, elas se completam. Eu vou para a universidade, eu faço um curso, eu conheço muita coisa, eu aprofundo uma ciência, mas é só aquilo que a razão humana consegue me possibilitar que eu alcance. Agora, a vida humana não é só razão, não é só ciência. Ela tem muitos aspectos e o fundamento do ser da vida humana nos é dado por outro âmbito, e o âmbito espiritual. E então a fé vem em resposta a isto. Nós estamos propondo como igreja, e estamos propondo assim com muito afinco, aquilo que nós chamamos de iniciação à vida cristã. O senhor deve ter ouvido falar muitas vezes já, talvez os amigos que nos acompanham também. Por quê? Porque nós passamos o tempo em que os cristãos, como eu, quando eu nasci, todo mundo era cristão. Todo mundo era católico, na mesma comunidade, ninguém questionava nenhuma atitude. E, no entanto, o mundo mudou, ele é plural, as pessoas pensam diferente. E então, nós queremos oferecer que as pessoas possam conhecer, fazer a experiência e, por isso, amar esse caminho, sentir-se amados e acolhidos. Bom, estou falando idealmente, né? E no real, na prática, no dia a dia, nem sempre isso é tão simples assim. Claro. Se diz que a sociedade hoje está caótica, ou se caminha muito rapidamente para o caos. O senhor concorda com essa observação? Em algum momento me dá essa impressão. Nesses dias, até durante o tempo da Quaresma, eu até escrevi um texto, onde escrevi assim que nós estamos vivendo um esmorecimento do sentido de humanidade. E essa expressão que me chamou muita atenção, eu a tomei do Papa Francisco quando ele escreveu a mensagem para o tempo da Quaresma. Ele dizia assim, se você também se dá conta de que em alguns momentos a humanidade parece que está dando passos para trás ao invés de avançar, então vamos juntos fazer um caminho de construção da caridade, da vida, de crescer humanamente. Mas tem vezes que dá a impressão, sim. Mas a gente não tem que perder a esperança. Se nós perdermos a esperança, então como é que nós vamos ajudar o nosso povo a dar passos, as pessoas? Nós temos que continuar firmes. Querido pai e mãe, olha, quem tem a missão de educar, não abdique dos seus valores, né? Mesmo que seja difícil, né? Então, aqueles valores básicos da vida humana, do respeito, da justiça, da honestidade. Aqui não vou fazer uma lista longa, né? Então, isso tudo que nós cremos, nós não podemos abrir mão deles, porque eles são a base sobre a qual depois tudo vai se construir, né?
E a fé acolhe isso, né? Porque não existe... A fé supõe a natureza, supõe aquilo que é humano. Né? Certo. Muito obrigado em participar conosco. Por isso, eu desejo a todos os queridos ouvintes uma abençoada, uma feliz Páscoa a todos vocês, do Cristo crucificado e ressuscitado, que vive em cada um de nós. Muito bem. Dom Adelar Baruf, bispo da Diocese de Cruz Alta, foi nosso personagem de hoje. Até a próxima.